amigos do Aconteceu Charqueadas. Estamos com os candidatos ao Conselho Tutelar. E aproveito a oportunidade para agradecer aos nossos patrocinadores. O California Burger, o Açaí do Parcão, o Depósito de Bebidas do Parcão, a Crepes Lanche, a Casa do Pet, a Autoflex, a Auto Alex, e também a Delforte Soluções em Concretos. Estamos aqui com uma candidata, meu nome é difícil. Marciele Carvalho. Obrigado por ter atendido ao nosso convite, né? Está aqui para dar uma palavrinha. E eu gostaria que tu contasse um pouco sobre você. Tá certo. Primeiramente, te agradeço pela oportunidade, né? É muito importante esse contato aí, porque com certeza é uma rede que tem muitas visualizações. Então a gente pode estar apresentando aí, se apresentando, né? E demonstrando um pouquinho do que a gente quer fazer e tem vontade. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou a Marciele Carvalho, eu tenho 34 anos, sou casada, sou mãe, né? E essa oportunidade, na verdade, foi uma ideia que surgiu dentro de casa, assim, meu marido falou, tu tem um perfil, eu acredito que tu consiga, o que tu acha disso? E eu pensei, né, naquele momento, e como sempre, eu tenho uma base muito boa de pai e mãe, né, sou uma pessoa, graças a Deus, bem estruturada familiarmente, agradeço muito a isso. Eu fui na minha mãe, o que tu acha? Eu acho que tu tem todo o perfil, acho que tu tem muitas condições, teu amor sempre foi por criança, por jovens, tu adora trabalhar com eles. Sim, mãe, mas é um parâmetro muito diferente, né? É uma coisa bem nova para mim. Mas vamos estudar, eu falei para ela, eu vou estudar sobre isso, sobre as atribuições, como de fato é a realidade, para mim ter ideia e ter noção, né? Se realmente eu quero isso. Aí foi a chave, assim, que eu encontrei para decidir, né? Se realmente era o que eu queria. Então, a partir daquele momento, eu fui, estudei, a gente teve um curso preparatório, ali a gente trocou muita experiência também com o pessoal que já é conselheiro, né? Aí deu para ter realmente a ideia, ter noção. Essa, então, é a tua... nunca foi conselheira, então... Nunca foi, nunca foi. Eu sempre, desde a minha adolescência, eu já trabalho com crianças, né? Trabalho dentro de uma entidade tradicionalista, com crianças, com jovens, e sempre atuei fortemente com eles ali, desenvolvendo projetos, indo em escolas, né, divulgando a cultura gaúcha, trazendo eles para dentro, né, às vezes com problemas bem grandes, e a gente conseguindo reverter o quadro, porque dentro das entidades a gente consegue trabalhar com a criança e com a família, né. É um local que tu envolve todo mundo ali. Então é um trabalho bem... muitas vezes até parecido com o que vai acontecer no conselho, mas eu entendo que com parâmetros diferentes, né? Sim, um é micro, né? Isso. No caso, é o CTG, e outras realidades também, né? Acredito, e demandas muito maiores, casos muito mais complexos, né? E a gente entende que ali dentro do conselho vai abranger tudo. Então, tudo isso foi bem pensado e bem analisado antes de tomar essa decisão. Legal. Então, essa tua vivência dentro de um CTG, né? CTG, isso. Dentro do CTG, na verdade, como eu falei, é uma microcomunidade em relação à comunidade charqueadense. Né? Sim. Uma situação micro e uma situação macro. Né? Mas como são muitos anos de trabalho, já se passaram tantas pessoas por lá e eu continuo. Eu vi pequeno e hoje já são homens, grandes mulheres, entende? Então é muita gente que passa por lá e que a gente convive e que cria o vínculo, né? Sim. Não, isso é interessante porque, na verdade, é um aprendizado. Embora tu não tenha trabalhado diretamente dentro do Conselho Tutelar, mas o fato de interagir com as crianças, com os jovens e com a família já te dá uma noção, uma ideia, né?
E nunca foi a minha área de atuação profissional. Essa é a grande virada, né? Sempre foi essa área é totalmente voluntariado, né? Um trabalho totalmente voluntário. Então, essa é agora que passamos por uma ideia, né, de tentar representar aí nossa sociedade junto com as crianças e os adolescentes, mas de uma forma profissional, né? Agora se torna uma profissão, é diferente, né? Uma das coisas, uma das preocupações aí que o aconteceu, né, que eu já até comentei contigo, mas vamos trazer de volta, é que essa ideia do conselho tutelar ser mais divulgado, né? Então, tanto a população conhecer os candidatos, como também conhecer melhor o conselho tutelar, porque existe essa questão muitas vezes da falta de informação ou das mistificações ou até mesmo das coisas não bem... Os conceitos criados, né? Sim, cria, e aí depois fica difícil. Como não é uma coisa obrigatória, o voto, sim, isso também... o pessoal às vezes não cobra tanto, né? Não cobra tanto, né? Como uma eleição normal. Tu sabe que tu votou e tu quer o serviço, né? E às vezes muitos cidadãos acabam não votando no Conselho Tutelar e aí não acompanham o trabalho, na verdade, né? Isso é um chamamento que eu acho que não só, isso é uma coisa que eu já vou aproveitar e colocar aqui, mas não só o fato dos candidatos, né, falarem sobre si, mas até o próprio pessoal do Condica vai também ter a oportunidade de falar sobre a importância, né? E realmente, porque o que aconteceu? Um dia, de repente, se criou o Conselho Tutelar, né? Antes era juizado dos menores, né? E era uma coisa também muito... como é que eu posso dizer? Era na última circunstâncias, né? E hoje não. Hoje o Conselho Tutelar ele é uma ajuda, vamos dizer assim, é um auxílio comunitário. Porque... É isso que é importante, né? Exatamente. Estar representando, né, a sociedade em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Direitos básicos, principalmente, né? Saúde, educação, que a gente acha que todos têm, porque pela lei todo mundo tem que ter, mas na realidade isso não acontece, muitas vezes não acontece. Então esses são os básicos, né? Mas depois vem a questão da proteção também, né? Porque eu acredito que no papel de conselheiro tutelar, tu também está ali para proteger, né? De todas as formas, de auxiliar. Depois de estudar todas as atribuições, tudo que envolve o Conselho Tutelar, eu me vejo atuando nessa área, porque é difícil a gente falar da gente, né? Das qualidades, dos defeitos. Dos outros é fácil, né? Mas a gente é difícil. Eu acho bem difícil falar assim. Mas eu me sinto uma pessoa e sei que é um perfil da minha personalidade ser uma pessoa muito intensa. Eu sou extremamente intensa em tudo. E muito, muito emocional também. Super emocional. Então, eu não sei gostar pouco. Eu não sei me dedicar pouco. Se eu vou até o fim. Entende? Eu me dedico ao máximo. Seja numa relação pessoal, nas minhas amizades, na minha área profissional. Eu tenho isso comigo. Eu não consigo ser pouco. Eu tenho que ser muito sempre. Então, eu vejo isso como um lado positivo. E algumas amigos, pessoas assim, me questionaram isso. Marciele, tu tem certeza que isso é pra ti? Porque tu é tão emocional, tu é tão coração, será que tu não vai te atrapalhar, né? Porque tu vai te debater, te dar, assim, de frente com realidades muito difíceis. E do jeito que tu é apaixonada por criança, que tu é... E eu sinto que eu tenho certeza que isso vai me tocar muito. Tenho certeza.
porque é o meu perfil. Eu sou muito emocional. Porém, eu me sinto muito forte emocionalmente. Por tudo que eu passei já, as coisas que já aconteceram na minha vida, eu me sinto uma pessoa psicologicamente forte. Me toca, mas não me abala. Sim, Eu sim. persisto no meu propósito. Eu te entendi, até porque, como tu mesmo falou aí, tu vai viver situações totalmente atípicas, né? Sim. Então, e cada caso é um caso diferente. Claro. Né? E não tem como dizer que eu não vai me tocar, não Com vai certeza. me abater. Vai, com certeza. O que eu não posso é me abalar e desistir. Eu tenho que ser forte, né, e me estruturar para conseguir ter um efeito reverso nessa situação, né? Isso é muito interessante, Marcelo, que é o seguinte, isso dentro da filosofia fala que quando tu te toca, quando tu sente a dor do outro, é chamado de compaixão, né? Quando tu consegue te pôr no lugar, né? Ou também é chamado de empatia, mas quando tu consegue pegar e sentir no peito a dor daquele serzinho, seja o pequenininho ou seja o maior, mas que consegue pegar e sentir, se colocar no lugar dele, isso é importante, né? Porque, nossa, muito. Porque tu não pode ser coração de pedra também. Claro, né? claro. Aí os teus valores mudam, né? Claro. Não tem como não me tocar. Óbvio que vai me tocar, né? Só que eu não posso desmoronar. Ah, sim. Isso, né? Tem que tocar. Tem que tocar. A gente tem que sentir. Tem, porque faz parte da vida e é a realidade, infelizmente. Tem, né? Muitas realidades. E assim, uma coisa que eu penso, assim, pra mim, é que eu sou mãe, né? Então, minhas filhas são tudo na minha vida, né? São as coisas mais importantes, são as minhas prioridades. E apesar de que isso pra ti para a maioria das pessoas é essa a realidade, o filho é a prioridade da vida da gente, né? Infelizmente a gente sabe que não é sempre assim na realidade das casas hoje. Né? Então eu vou tentar trabalhar sempre tentando que essa criança fique ali e que o pai ou a mãe ou aquele responsável que está ali entenda isso da melhor maneira, né? Tentar mostrar esse outro lado. Porque o amor tem que existir. Em algum lugar ele existe, em algum lugar ele tá. Às vezes a pessoa é casca grossa, né? Mas em algum lugar tem um coração ali que... Pegou um ponto bem, né? Porque eu acho que talvez esteja aí o detalhe da coisa. As pessoas pensam muito na criança e no adolescente, né? É focado nisso. Mas, na verdade, o trabalho de vocês é muito mais verdade. no pai exatamente. E na mãe. Né? Essa experiência eu tenho, eu vivo isso, entende? Às vezes a gente vê que a criança ali tá com aquele problema, mas tu enxerga que o problema não é a criança. Não é. É lá atrás. E aí é esse trabalho que eu acho que de extrema importância, né? Claro que vai chegar casos extremos, vai, né? Porque a gente sabe que vai chegar, mas eu acho que tem que tentar esse caminho. Tem que sempre tentar esse caminho. Quando tu falou em casos extremos, a gente entende porque às vezes é necessário tu ir ao extremo para mostrar para aquele pai, para aquele tutor, que o caminho não é por ali. Sim. Porque vocês, né, conselheiros tutelares, são aqueles que vão estar do lado do pai e da mãe, lutando para que aquele adolescente, para aquela criança tenha pelo menos o seu direito básico, né, protegido. Né? Seja respeitado, porque assim como o pai e mãe tem que ser respeitado, sim, o filho também tem que ser respeitado. Isso aí. Não, essa visão que tu colocou aí é muito importante, né? E é legal tu trazer essa ótica para as pessoas, porque às vezes a pessoa pensa só, não, o conselheiro tutelar é só para lá estar brigando com o pai e a mãe. Não, é o contrário. Mostrando né? O pai exatamente. E a mãe que o claro que daí vai ter as redes de apoio também, sim, né? Porque a gente tem a rede de apoio para auxiliar nessa situação. Eu não acredito que eu vou conseguir fazer isso tudo sozinha, né? Mas a gente vai ter uma rede de apoio
por isso que eu acho também muito importante que o Conselho Tutelar esteja alinhado com os poderes do município, tanto executivo como legislativo, né? Eu enxergo assim, existe leis que o Conselho Tutelar, inclusive, pode auxiliar no orçamento, na lei orçamentária anual, né, do Poder Executivo. Por quê? Porque pode haver projetos, né? Nada como uma esposa de vereador, né? Não podemos falar desse assunto. Eu corto. Podemos, não, porque o que acontece? Existe muito projeto de prevenção também, né? Uma das minhas questões que mais me preocupa hoje no nosso município é os jovens que a gente tem perdido para a criminalidade. Isso é um assunto que mexe muito comigo, sabe? Me abala muito, porque é geral, né? Tá pegando todas as classes sociais, não tem diferenças, a gente não vê nem motivo e acaba acontecendo, né? Isso está muito difícil. Sabe que as faltas de oportunidade para os jovens, a falta de sustento mesmo, né? Eles chegam numa idade que eles querem as coisas, eles querem ter um tênis de marca, eles querem, e aí não tem uma oportunidade de trabalho, não conseguem um estágio, né? E aí acabam se perdendo, né? Encontram outros caminhos que não são os indicados. Não são os indicados, e isso tem me preocupado muito. Acho que a gente precisa trabalhar com a prevenção disso também, porque a gente fala muito em prevenção à droga, né? O não uso da droga. Mas em prevenção à criminalidade a gente não fala quase. Né? E todas elas são consequências, Consequências. Né? Aquilo ali é uma consequência. Teve um caso anterior que fez com que aquele jovem se perdesse nesse caminho. Né? Uma outra coisa que aproveitando, eu já vi que o papo aqui vai ser... Mas assim, nós temos, né, os casos aí, né, falou aí das drogas, né, da parte da criminalidade, né, e também tem um outro lado que as pessoas não gostam, né, até de falar, criaram um certo preconceito, que é a depressão, porque a depressão também é uma coisa que também leva, inerente, né? Também do jovem, não é só e a gente tem passado por coisas terríveis no nosso município. Né? Porque assim, como tu falou, ele não tem oportunidade, ele está ali, não tem oportunidade de trabalho, não consegue lá ter o seu celular. E aí vem uma ilusão bem grande, vem aquela coisa, né? Muito... E aí ele começa, depende de formação, depende do emocional, e aí entra num processo depressivo, né? Aquela coisa daquele jovem que fica introspectivo, aquela coisa toda. Então, isso também eu acho que é uma coisa que falasse muito bem nessa questão dos poderes, né? Tem aí a área de assistente social, que pode também estar trabalhando. São as redes de apoio, né? As redes de apoio, isso é muito legal que tenha trazido esse aspecto, né, de que o Conselho Tutelar não consegue sozinho. Ele precisa de sustentação, ele precisa dessa rede de apoios, independente se é o legislativo ou o executivo, mas precisa desse respaldo. Claro. A parte jurídica já tem até por si só, mas a parte... Para atuar de verdade, né? Para que seja atuante, se faça valer as leis que já existem, né? Exatamente. Poxa, olha, é interessante essas... O ser humano é uma caixa de surpresa, né? A gente fica conversando e aí descobre esses detalhes aí, né? Outra questão que eu acho assim que a gente precisa dar uma analisada com mais carinho, com mais dedicação, é a questão da inclusão, né, nas escolas. Tem tido muita dificuldade pro
para ter esses estagiários, os monitores, né? Nem são estagiários, na verdade, os monitores que ficam na inclusão são monitores mesmo, né? E como é demorado essa situação, os pais precisam ir para a justiça para conseguir os monitores, e aí as crianças não podem. Eu falo pela minha realidade. Eu tenho uma mãe de uma colega das minhas filhas que fica dentro da sala de aula. Porque ela não quer que a filha dela fique sem estudar, sem ter o convívio escolar. Então ela ficou durante metade do ano dentro da sala junto com a filha. Tu vê o que aquela situação da chamada a teoria do caos, né? Que a borboleta bate as asas aqui e vai ocorrer um efeito lá na frente, né? A inclusão ela é fundamental. Sim. Porque antigamente existiam os excluídos, né? As pessoas... Nossa, né? É muito triste. Isso chega a doer, né? Porque na escola que eu estudava tinha até aquela sala lá separada, que eram os especiais. Isso chega a doer o coração da gente, né? De pensar que isso existiu e não faz tanto tempo, né? Não faz tanto tempo, né? Agora, só que assim, para incluir, tu precisa também de ter suporte. Exatamente. Esse é o detalhe. Essa é a questão da coisa. Porque aí o que aconteceu? Tu tirou um problema e gerou outro. É verdade. Tu tirou aquela sala dos especiais, né? Mas tu largou assim, só né? Que tu, vai. Só que quando tu coloca uma criança dentro de uma sala onde, né, os outros têm vamos dizer assim, uma atividade diferente e que esse precisa de uma atenção, aí fica difícil. Realmente tem. Então, veja bem que o conselho tutelar ele não fica só lá na família, dentro da casa. Ele é na comunidade, né? Seja dentro da sala de aula, né? Seja dentro da família. Isso é importante, né? Muito legal essa tua colocação aí. Eu até queria fazer umas perguntas, mas tu respondeu todas antes. Desculpa, eu falo bastante mesmo. Não. Eu fui a fundo, sabe? Pra mim ter certeza se realmente... Porque tu tá pedindo voto. Não é política, mas tu tá pedindo voto. Sim. E no momento que tu pede o voto, tu tá pedindo a confiança de alguém. E são 4 anos. Né? Então não tem como no meio do caminho tu dizer não quero mais. Não, eu te pedi tua confiança, eu tô aqui na tua rádio pedindo a confiança das pessoas. Então é difícil, né? Tu entrar assim sem ter bastante certeza do que realmente, se realmente tu... Claro que a realidade de fato eu vou conhecer se eu conseguir chegar lá, né? Se eu for eleita e conseguir chegar lá, a realidade de fato. Mas eu acredito que eu já tenha bastante conhecimento para estar disputando. Esse caso da eleição que tu citou aí, quando tu pede o voto, né, quando tu te dispõe, né, tu está lidando com vidas, né? Sim. Imagina uma situação em que a tua palavra, a tua ação como conselheira pode mudar a vida de uma família, a vida de um pequenininho que está ali precisando. Nossa, né? Então, isso tu tocou uma ferida forte, que é aquele conselheiro que só está lá pelo dinheiro, né? Aí fica difícil. Agora, o conselheiro mesmo, por isso o nome conselheiro, aquele que está ali abraça a causa mesmo. Abraçar a causa, né? Tem que ter esse sentimento todo aí e saber que ele está abraçando um sacerdócio, né? É verdade. É um sacerdócio, porque tu está pegando uma causa. Tá? Tu vai receber por isso? Vai, é óbvio. Hoje a gente vive num mundo capitalista e é assim que funcionam as coisas. Né? Sim, até porque não tem como tu dispor o teu horário, né? Porque não tem dia, não tem hora. É uma função diferente, né? Tu tem que cumprir aquele horário. Então, não tem como tu ter outra atividade, né? Então, precisa ser remunerado. Inclusive até um colega pegou, logo que saiu ela disse, Vanderlei, tu
poderia pegar isso e candidatar, porque certamente, né, todo mundo te conhece. Eu digo, cara, eu não tenho esse perfil né, da parte de... É porque muita gente também acredita que é político. E, na verdade, o conselho não é político. Não, não, eu disse, olha, eu dei aula aqui, depois fui para São Paulo, dei aula em São Paulo, que é uma realidade totalmente diferente. Eu disse, não quero mais, tem gente mais, né? E eu acho que não tem nada a ver, não é questão de preconceito, mas a mulher tem muito mais esse afago, né? Esse biotipo, por ser mãe, né? De poder abraçar. O homem é muito mais prático, né? Sim. E talvez, numa determinada situação, a praticidade não é o melhor caminho. Claro. Né? Talvez não seja o melhor Mas caminho. essa é uma coisa que eu sempre digo, assim, né? É igual. Homem e mulher são iguais. Sim, são iguais. Mas, com certeza, cada um tem, né, os seus aspectos que um tem mais aptidão para algumas coisas, o outro tem para outra. Não que isso seja um melhor que o outro, mas se completam. Mas é o biotipo, né? Eu não estou menosprezando qualquer homem que queira fazer parte. Tem aí o nosso amigo o Zé Mita, né? Tá porque... Não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo que particularmente, até porque a gente, quem for eleito, 5 eleitos, eles vão trabalhar juntos. Sim, né? Então, eu acredito que uma coisa ajuda a outra. Daqui a pouco um colega vai chegar e vai dizer, tu tá abraçando demais. Calma. Então, por isso que tem que ter esse conjunto e trabalhar junto. Porque a ideia do conselho é que os 5 sempre decidam juntos, né? Todas as tomadas de decisões sejam feitas entre os 5 que forem eleitos, né? Isso dá um equilíbrio, né? Claro, claro. Porque senão só a Marcela emocional e abraçar todo mundo. Não, mas calma, tem momentos que tem que mudar um pouquinho. Não, com certeza. Acho que é isso aí. Bom, como eu falei, foi ótimo essa conversa, né? As propostas aí já estão, eu até já de antemão eu digo que o Aconteceu vai estar sempre de portas abertas, né? De páginas abertas para o Conselho Tutelar, como sempre esteve. Eu e a Rose, que faz parte do Condica, também a gente sempre troca figurinhas e sempre que precisa é só dar um grito né? Mas independente disso, qualquer situação que os membros do Conselho Tutelar precisar, né? divulgar algum trabalho, enfim, é só entrar em contato que a gente faz com o maior prazer, né? Isso é ótimo, né? Então, esse é um compromisso que eu já coloco aqui. O outro é que eu te desejo sucesso nessa eleição. Pessoal, é dia 1º de outubro, lá na escola Cruz de Malta. Todo mundo vota lá, independente da sua... Isso, né? Então não esqueçam, dia 1º de outubro, o convite está... do Aconteceu, estou convidando, mas a candidata com certeza também está convidando aí o pessoal, né? Eu poderia dizer assim, o que pode dizer, se bem que não precisa, mas o que pode dizer para o pessoal o porquê eles devem votar na Marcela? Isso agora é para te deixar na parede. Agora é na parede, né? Por quê? Eu estou bem disposta, né, a ser a conselheira tutelar, uma das conselheiras tutelares de Charqueadas. E a minha principal motivação é o meu amor pelas crianças e pelos jovens, porque realmente eu sou apaixonada. Quem me conhece sabe do meu amor pelos pequenos, e acredito que posso ajudar muita gente, né? Eu gosto, o que me realiza é poder ajudar. Eu sempre trabalhei
com contabilidade, sempre estudei contabilidade, sempre desde 16 anos de idade, contabilidade. E era uma coisa que não me realizava, porque eu não deixava as pessoas felizes, eu só dava conta para as pessoas pagarem. E eu gosto de atuar quando eu realizo, deixo alguém feliz, consigo melhorar alguma coisa para uma pessoa, deixar uma pessoa feliz, isso me motiva. Então, essa escolha veio também por causa disso, porque eu acredito que eu posso, sim, trazer melhoria para algumas famílias, melhorar relações de pais e filhos, né? Recuperar jovens. Essa é a minha ideia principal. Por isso que eu estou candidata e por isso que eu estou aqui pedindo a confiança de vocês. Muito bem. Eu só posso agradecer mais uma vez aí a tua disponibilidade de vir até o Aconteceu, né? Pegar aí, e a gente tem esse bate-papo rápido, mas foi bem interessante, né? Eu vou fechando aqui então a nossa entrevista, agradecendo aos nossos parceiros aí, o California Burger, ao Açaí do Parcão, ao Depósito de Bebidas do Parcão, ao Crepes Alto Alex, a Casa do Pet e a Delforte Concretos. Muito obrigado, que Deus abençoe, boa sorte, né? E dia 1º eu vou estar lá. Tá bom, Tá bom? que bom. Tá bom, então. Muito obrigada, agradeço a oportunidade.